ministrar uma passagem do Senhor para a sua vida. E essa palavra se encontra no livro de Cântico dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos de Salomão, também conhecido como Cantares de Salomão. Peço a gentileza que você abra a sua Bíblia então, neste livro, e procure o capítulo de número 2. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo número 2. Nós vamos ler o verso de número 15. Aleluia. Cantares, capítulo 2, verso 15. Quero ministrar um tema ao seu coração. Acredito que nós vamos dar continuidade nessa ministração no próximo culto também. Mas nós vamos começar a falar dela nessa noite e concluiremos possivelmente no próximo culto. Cantares capítulo 2, verso 15, eu quero ministrar sobre o tema inimigos do extraordinário. Ok? Inimigos do extraordinário. Diz assim a palavra do Senhor. Cantares 2, 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, que devastam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu repito a mensagem dessa palavra: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantos de vocês têm sonhos? Glória a Deus, isso é um bom sinal, sinal de que você está vivo. Vou dar a chance para aqueles que estão um pouco sem saber se estão vivos, para responderem, porque talvez você foi surpreendido pela pergunta. Então vamos de novo. Quantos aqui têm sonhos? Glória a Deus, está todo mundo muito vivo aqui. Quando eu falo sonho, não estou me referindo àquele que acontece enquanto você dorme. Estou me referindo àquele que você tem com seus olhos estalados, abertos. Aqueles que você tem no seu coração. Ok? Não estou mencionando daquele momento em que a nossa mente, ela dá uma desligada e acontece aquele efeito de tantas informações um tanto bagunçadas que produzem aqueles sonhos. Que é como um refresh da nossa mente, que é como apertar um F5 de atualização da nossa mente. Então nós precisamos disso, e a ciência se encarrega de dizer que nós sempre sonhamos, mesmo quando nós não lembramos de nada, mas é natural que quando nós dormimos nós sonhamos. Não estou falando desses sonhos, estou falando daqueles sonhos que o seu coração tem. Os sonhos, eles são os planos que nós temos, são os projetos que nós temos para que eles se torne realidade. O sonho por si só não é um barato em si. O mais gostoso de sonhar é crer que esse sonho se transformará em realidade. O nosso anseio, o nosso desejo é que esse sonho possa se tornar em algo concreto na nossa vida. E os sonhos, é natural. Talvez em alguma área você não foi despertado a sonhar ainda, mas é natural que nós tenhamos sonhos nas mais diferentes áreas da nossa vida. É natural que nós queiramos sucesso, que nós desejemos sucesso, ser bem-aventurado, ser bem-sucedido em cada área da nossa existência. Então, de forma geral, nós temos sonhos. E talvez nós possamos ter sonhos na nossa área profissional. É possível que alguns aqui tenham sonhos em relação a casamento, querem casar. Será que tem alguém em nosso meio que tem esse sonho? Ninguém se manifestou, então, em outro lugar, talvez tenham pessoas que querem casar. Glória a Deus. Aleluia.
Como você está um pouquinho desatento, eu vou dar novamente a chance, até para que as pessoas possam saber, porque é importante outras pessoas no mesmo ambiente descobrir que você também tem esse sonho. Então vamos lá de novo. Existem sonhos e algumas pessoas têm um sonho de casar. Será que tem alguém aqui que tem esse sonho de casar? Ah, tem algumas pessoas, ó. Algumas pessoas já estão com a mão bem alta, deixando bem claro. Isso é muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que já estão casadas e têm um sonho de uma restauração no casamento. Tem um sonho de viver o melhor de Deus no seu casamento, porque ainda não estão vivendo. Tem uma expectativa de dias melhores, tem expectativa de cura, restauração, de uma realidade do agir de Deus que possa mudar esse relacionamento de casamento. Tem pessoas que têm sonhos em relação à vida financeira. Algumas pessoas, talvez em nosso meio, têm o sonho de ter a vida equilibrada financeiramente. Amém? Tem pessoas que têm esse sonho. Tem pessoas, são pouquíssimas, quase inexistentes em nosso meio, que ainda têm alguns comprometimentos com dívidas. Algumas pouquíssimas pessoas têm algum comprometimento com dívidas. Estou profetizando em nome de Jesus. E essas pessoas, elas têm o sonho de se ver livre dessa escravidão financeira. Poder chegar um dia maravilhoso, que esse sonho se torna realidade, de olhar para a conta e ela não está mais no vermelho, agora ela passa a estar no azul, ela não está mais no negativo, agora ela passa a estar no positivo. Já não se fala mais em dívida, agora se fala em crédito. Agora não tem mais aquela preocupação esmagadora. Se pode atender o telefone com tranquilidade, não precisa ficar desligando ligação, não precisa ficar fazendo nada, porque agora não tem mais aquela cobrança exagerada, exacerbada das agências de cobrança. A pessoa está vivendo na liberdade. Ela pode agora viver em uma novidade de vida nessa área. Tem pessoas que têm esse sonho. Tem pessoas que têm o sonho de viverem uma vida cheia do Espírito Santo. Tem cristãos que têm um sonho. Eles já têm experimentado algo, mas eles têm um sonho de não apenas ter algumas experiências poderosas com o Espírito Santo. Eles querem ter uma vida contínua, constante, frequente, diária, de intimidade profunda e de enchimento do Espírito. Tem pessoas que têm esse sonho. São sonhos que nós nutrimos no nosso coração. Afinal de contas, alguém já disse que se nós não tivermos sonhos, nós na verdade nem vivos estamos. Alguém precisa nos falar, olha, você já morreu e não sabe, porque faz parte do estar vivo sonhar. É natural que nós temos expectativa, esperança, sonhos no nosso coração. Por que está falando isso, pastor? Porque a nossa vida, ela é comparada nessa palavra como uma vinha em flores. Uma vida de uma pessoa que tem sonhos é comparada nessa figura, nessa alusão, aqui nessa alegoria dessa passagem que nós acabamos de ler, como uma vinha. O que é uma vinha, pastor? Vinha é uma videira. O que é uma videira, pastor? Videira é uma parreira. O que é uma parreira, pastor? É um trem que dá uva. Ah, agora entendi, pastor. Agora ficou mais fácil. É isso aí. Então, vinha, videira, parreira, está falando de uma mesma realidade. É aquela árvore que produz, então, uva. Ok? Então aqui essa passagem, não sei se você percebeu, se você estava atento na leitura, diz ali que a nossa vinha está em flores. Nós entramos na estação das flores, não entramos? Me recorde agora, porque a minha mente é um pouco falha, foi o dia 21 que entrou? 23? 23, o 22 ou 21? Não há consenso, é entre 21 e 23 entrou, queridos. Glória a Deus. Depois a gente procura em algum lugar e descobre. É entre 21, 22 ou 23. Senão a gente vai ficar quem dá mais, né? Então, deixa quieto isso. Vocês estão na mesma realidade também da minha vida, não sei também, mas eu sei que entrou. Eu percebi, alguns dizem lá no Google, é 22? O Google confirma? Se o Google confirmou, é 22 então. É 22, entrou. Hoje que dia que é, Cristina? Hoje é dia 30, então entrou. Entramos na estação das flores. Uma estação bonita. Entramos numa estação bela, exuberante, onde a maioria de nós gosta, porque nós temos ambientes onde nós podemos tirar fotos mais bonitas, ambientes onde é exalado um cheiro, uma fragrância que não é costumeira em outras estações. Essa é a estação das flores. Aqui, nesse versículo está dizendo justamente isso, está falando o seguinte, olha, entramos numa estação, estamos nela,
E essa estação, ela é caracterizada por flores. Mas uma realidade que está por trás dessa alegoria, dessa mensagem aqui, é que as flores, elas só estão sinalizando algo que ainda está por vir. A lógica da natureza aqui, da vinha, não apenas da vinha, mas das plantas em geral, das árvores em geral, é que essas flores, elas cumprem um papel que eu acredito que Deus se encarregou de colocar nas árvores. Que atrair as pessoas pela sua beleza, pela sua fragrância, pelo seu perfume, com a expectativa de que logo, logo, daqui a pouquinho, nós podemos esperar o quê? Depois dessas flores, nós podemos esperar o quê? Frutos. Diga comigo, frutos. Glória a Deus. Bem, se eu estou dizendo para você que a vinha, ela é uma representação de sonhos, se uma vinha em flores é uma alusão a uma alma sonhadora, a uma mente sonhadora, a um crente com sonhos de Deus no seu coração, então a expectativa que nós podemos ter, se a nossa vinha está em flor, é que nós estamos no caminho dos frutos se manifestar. Se as flores são como sonho, o que os frutos na verdade nos mostram aqui nessa palavra? Os frutos são a concretização dos sonhos. É a concretização das promessas, dos sonhos que Deus plantou em nosso coração. Amém, queridos? Então, se nós dissemos, como eu disse antes, pessoas têm uma palavra da parte de Deus que irão casar. Vamos ficar nesse tema. Achei interessante esse tema. Uma revelação da parte de Deus que vão casar. Elas têm o que então? Elas têm uma palavra. Elas estão como uma vinha em flores. Amém ou não amém? Amém. Estão como uma vinha em flores. Há uma expectativa. Há um anelo, um desejo. Pelo quê? Pelo cumprimento dessa expectativa que Deus colocou no coração. Pastor, mas eu posso ter essa expectativa? Sim, porque Deus é bom. Que Deus nos ama. Que Deus te ama. Quem criou o casamento não foi um pastor, um padre, um rabino ou qualquer outro ser religioso, foi o próprio Deus. Então é possível você ter essa expectativa. Ainda mais quando Deus fala com você, e eu sei que Ele fala com você. Então você passa a ter o quê? Como flores numa vinha. Perceba o seguinte, então existe um tempo em que as flores se demonstram, em que fica visível, claro que nosso coração se enche de expectativa em função dos sonhos, mas isso é apenas um prenúncio, é apenas uma prévia, é apenas uma indicação de algo mais lindo e maravilhoso, que é justamente o que? É o fruto. Se aquele sonho é de casar, o fruto é o casamento em si. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou sentindo uma falta do seu Manuel aqui. Ele deve estar fazendo alguma coisa mais importante nessa hora. Aleluia. É muita expectativa envolvida, irmãos. Sonhos e a concretização. Precisa dar tempo para as pessoas concretizar esse sonho. Amém, Rafael? Glória a Deus. Coisa linda. Jesus é maravilhoso. Senti falta deles. Deus abençoe eles, onde eles estiverem agora. Em nome de Jesus. Mudar um pouquinho de assunto, para que a gente não fique falando então do irmão Manuel e da irmã Edi. Sonhos de uma vida próspera, sonho de sair das dívidas, sonho. Chega então um dia que essa estação muda e se manifesta o fruto da prosperidade, o fruto do equilíbrio financeiro, o fruto da estabilidade financeira. Tem pessoas que são instáveis profissionalmente, mas têm um sonho. E esse sonho faz com que elas agora passem a trabalhar e passem a se esforçar para que chegue o dia da concretização desse sonho. De ter uma estabilidade na sua profissão. De não apenas ficar nas tentativas, mas entrar numa realidade permanente de sucesso, de prosperidade. Pastor, eu posso sonhar com isso? Sim, se Deus colocou isso no seu coração, é um sonho que Ele colocou e Ele vai se encarregar de cumprir em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, você está entendendo então. Então, as flores aqui, fique claro, para essa mensagem ficar bem
bem fixadas em nossa mente, elas são um prenúncio de algo que está por vir. É um sinal de uma coisa muito mais maravilhosa que está para acontecer, que são os frutos. Os frutos são na Bíblia a nossa busca, o desejo que se tornou concreto, o anseio que se tornou realidade. Então, nós podemos crer que Deus, ao criar as flores, Ele queria nos dizer, olha, é muito bom, e vá olhando para essa beleza desse sonho, sinta o aroma desse sonho, mas existe algo mais belo, que não é apenas o aroma em si ou a beleza, mas é o concreto que você pode provar, que você pode obter, que você pode, de fato, ingerir isso. Isso é o fruto. Por que eu estou falando isso? Porque essa passagem, ela está cheia de alguns enigmas, que não é tão enigmático assim na verdade, é compreensível. Porque nós temos ali, e eu volto à leitura desse texto, nós temos uma palavra de uma ordem ali. Nós temos uma palavra forte, a palavra é apanhai-me as raposas. E se ficasse dúvida para alguém, o versículo ele aprimora o nosso entendimento, ele fala assim, olha, as raposinhas. Ele não fica só nas raposas, mas ele vai para um animal ainda menor. Ele sai desse animal que se esconde em tocas, e agora ele vai para um bicho ainda menor, que está acostumado a se esconder em tocas ainda menores. Ele fala, não são as raposas grandes. Cuidado, apanhai-me, pega para mim, que eu quero dar um fim nas raposinhas. Por quê, pastor? Deus tem algum problema com esse animal? Não, em si não tem nenhum problema. O problema desse animal aqui é que ele está fazendo algo muito ruim. Não tem nenhum problema desse animal existir, viver, se alimentar, nenhum problema. O problema é que esse animalzinho aqui, o pequenininho, ele tem uma missão aqui. E a missão dele aqui está em relação ao vinhedo, a vinha, a parreira. E aqui a Bíblia fala que o que ele faz? Ele está ali para devastar. Entenda devastar como ele vai destruir. Ele vai acabar com o quê? Ele vai acabar com o sonho. Ele não vai acabar com o fruto, porque o fruto ainda não se manifestou. Ele vai acabar com o quê? Com o sonho. E aqui nós temos uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Satanás, ele pode ser chamado de muitos nomes, e nós podemos mencionar a respeito dele, Lúcifer, como sendo muita coisa, mas uma coisa nós não podemos dizer que nós não podemos deixar de mencionar. Ele é alguém sagaz. Entenda sagaz como uma inteligência muito grande, que nesse caso é utilizada para o mal. A ideia que está aqui nesse texto, e obviamente Deus não está falando para a gente agora colocar de algum modo alguma tocaia para poder pegar raposinhas que estão na cidade de Indaiatuba, não. Aqui é uma linguagem figurada para uma realidade na nossa vida, uma realidade espiritual. E essa passagem ela está querendo nos abrir os olhos. Ela está querendo nos dizer o seguinte, olha, cuidado. Vou traduzir ela. O grande problema da nossa vida não estão nas coisas grandes, não estão nos inimigos grandes que nós repelimos rapidamente, porque nós o percebemos rapidamente. O grande problema da nossa vida estão nas coisas pequenas, imperceptíveis, que se escondem, que são ágeis, rápidas, e são malignas, e que trabalham para matar, roubar e destruir a vinha. Satanás, o nosso adversário, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão faz isso. Esse texto nos mostra que o Senhor quer nos responsabilizar de algo. Entenda essa passagem da parte de Deus para você. Deus está te chamando e me chamando à responsabilidade. Qual que é a minha responsabilidade, pastor? A minha e a sua responsabilidade é cuidar da vinha. Por quê, pastor? Porque a nossa vinha está em flor. Não entendi, pastor, ainda.
Talvez não entendeu, por isso que não falou nada, não se expressou. Mas vou dar a chance. Vamos lá. O Senhor está nos responsabilizando de algo. Ele está dizendo, olha, você, não sou eu, você vai ter que apanhar essas raposinhas, porque se não apanhar, elas vão matar, roubar e destruir o vinhedo, a vinha, a parreira. E o que vai acontecer? Não terá uva. Não vai ter uva nessa história. Se não tem uva, não tem vinho. Se não tem vinho, não tem alegria, não tem prazer, não tem gozo. Não tem a esperança concretizada. Será uma busca em vão. Meu Deus, mas isso é trágico demais. Todo um trabalho, toda uma preocupação. O que o Senhor está tentando nos dizer? O que o Senhor está tentando nos dizer é que o agricultor, pensa na ideia de um agricultor agora. Mais especificamente num viticultor, um vinicultor, ok? Alguém que trabalha em relação a essa parreira, que trabalha em relação a essa vinha, ok? O que ele deve fazer? Ele deve protegê-la. E o que é comum desde os tempos antigos? Fazer uma proteção. Colocar alguma grade que seja. Fazer uma barreira, um muro. Pense nessa ideia. Uma barreira de contenção, uma barreira de proteção, ok? Mas qual que é a lógica que está por trás aqui? Pense no contexto do campo. Pensa nisso. A lógica é que ele vai fazer o espaçamento dos arames. Pensa nisso. Apenas uma ideia para que a gente possa juntos chegar a uma linha de raciocínio. E esse espaçamento do arame é pequeno. É pequeno o suficiente que impeça quem de entrar? As raposas. As raposas. O alerta aqui o problema não está em simplesmente proteger das raposas. O problema maior está em função das raposinhas. Porque as raposinhas, diminutivo, elas têm a capacidade de se infiltrar nas brechas. Das brechas da cerca, do cercado. Está comigo ou não? E se nós não estivermos atentos, elas vão se infiltrar. E aí talvez você pense, deixa comigo, pastor, já tenho ideia. Vou colocar um monte de cão nessa história. Cães para tudo que é lado. Eles vão dar conta de matar essas raposinhas tudo. Pode colocar. Essas raposinhas, elas são extremamente ágeis. Extremamente ligeiras. E detalhe, elas são sagazes. Elas são espertas. O que elas fazem? Elas urinam aqui. E aí então o faro do cão vai... E vai lá onde urinou. Só que entre a urinada anterior e a próxima urinada, ela já está na terceira. E o cão está tentando mapear as urinadas da raposinha. Está comigo ainda, né? Ok, espero que você não fique atormentado pela palavra urinada, tá? Então, por que ela faz isso? Porque ela quer despistar o faro dos cães. Ela é ágil demais. O Senhor está falando aqui que nós precisamos de uma atenção redobrada. Nós vamos precisar de uma estratégia que seja mais rápida, mais ágil do que a capacidade que essas raposinhas têm de nos enganar, porque elas são enganadoras. Está conseguindo associar com Satanás, com o diabo? É enganador. Tenta nos convencer de que é aqui, a gente vai olhar, acho que é aqui, e já está lá. Agora é aqui, e já foi para frente. Agora com certeza, e vai. E se deixar, a gente fica fazendo mapeamento espiritual, poder identificar onde está, e ao final a gente descobre que não sei onde está. Porque fala de realidades mais profundas. Existem realidades mais profundas do que a nossa capacidade lógica, racional, de fazer esse mapeamento tão rápido. E essas realidades profundas envolvem o quê? Entenda que a vinha está falando aqui numa linguagem figurada do nosso coração. Ok? O Senhor nessa noite quer falar conosco do nosso coração. O nome da mensagem é qual mesmo? Inimigos do extraordinário. Então o que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que existem algumas brechas que o nosso coração pode ter, que tornam as raposinhas agentes de destruição
dos sonhos que Deus plantou em nosso coração. E nós precisamos urgentemente fechar essas brechas. Precisamos urgentemente tapar esses furos, esses buracos por onde essas raposinhas estão passando. Nós vamos precisar garantir de forma mais profunda que essa tela, que essa liga não fique apenas na superficialidade, mas que consiga ir até um nível da onde elas fazem covas, para que elas não venham sorrateiramente por baixo dessa cerca passar. Então nós vamos precisar colocar coisas mais profundas do que nós estamos acostumados. E quando a gente fala de coisas mais profundas, nós estamos falando do quê? Estamos falando do coração humano, do nosso coração. A intenção de Deus com essa mensagem ela não é que nós possamos olhar para realidades externas, mas olhar para realidades internas da nossa vida, que nós costumeiramente desprezamos, porque nós não achamos que é grave. Ah, isso não é grave. Não, isso não traz tanto problema assim. Isso não é algo que pode comprometer o sonho de Deus na minha vida. Até a música fala, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Pois é, a Bíblia fala aqui que pode morrer tudo. Acabou de dizer. Por mais que eu não desisto, não paro de lutar, não paro de sonhar, se eu não ficar esperto, ligado, atento, eu posso ficar falando e cantando isso uma vida inteira, chegar no final da vida e perceber, não é que não aconteceu nada? Aí talvez você vai pensar, pô, será que Deus me enganou? Não, Deus não enganou, não. É possível, de acordo com essa palavra, que a gente não teve atenção nas raposinhas. Amém, queridos? Acho que você está entendendo a mensagem e isso é muito bom. Vamos olhar um pouco mais atentamente para essas raposinhas, que podem de algum modo impedir o sucesso da nossa vida. Em todas as áreas que Deus quer manifestar sucesso e fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. Queria falar nessa noite talvez de duas raposinhas. O tempo não vai nos deixar falar de muitas, mas eu tenho muito mais. Fica para uma próxima mensagem ou para mais uma outra e assim por diante. Vamos deixar conforme Deus direcionar. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, 21. Quero falar da primeira raposinha. Provérbios 18, 21. Versículo muito conhecido da palavra do Senhor. Provérbios 18, 21. Fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu... Olha o fruto aqui. Come do seu fruto. Vou de novo porque esse versículo ele já é autoexplicativo. Então eu leio para que você entenda um pouco mais profundamente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Meu Deus. Essa é forte. É fortíssima. Essa aqui é aquela que bate... Vem um Hariuken assim do Senhor por meio dessa palavra. Essa é fortíssima. Essa é no peito. E precisa. A gente precisa desse chacoalhão dos céus aqui. Por quê? Porque infelizmente, meus amados irmãos, a gente pode ler isso aqui e se esquecer de praticar isso aqui. A gente pode ouvir uma mensagem como essa, tão poderosa, que nos fala que os sonhos de Deus vão se tornar realidade como um fruto concreto na nossa vida, e a gente não se ater, não se perceber que há uma raposinha, vou dar um nome para ela, a raposinha chamada murmuração, que ela tem a capacidade de destruir tudo na nossa vida. Meu Deus, pastor, não pode uma coisinha assim, é tão inha, é uma murmuraçãozinha, pastor. É assim, é que eu não aguentei, pastor. Eu falei, mas assim, não é o que está no meu coração. Já viu essa explicação das pessoas que pecam? As pessoas que pecam, né? Não, eu me expressei mal.
Então você pega a Bíblia e conversa com ela. Pega Provérbios 18, 21 e tenta falar assim, depois de ler. Não, a morte e a vida realmente estão no poder da língua, porque a Bíblia fala, mas quando eu me expresso mal não vale. Será que o versículo muda quando a gente se expressa mal, sim ou não? O que o versículo fala? A morte e a vida estão no poder da língua quando você percebe e intencionalmente fala aquilo que você quer. Não, o que diz ali? A Bíblia é muito tranquila, que ela fala, a vida, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Pastor, mas qual que é o mal desse negócio? Me explica, eu quero entender, eu quero muito entender. O que é essa murmuração? O que é essa raposinha que entra no meu coração e causa uma bagunça, um caos na minha vinha, e que pode arrancar não apenas as flores, mas pode fazer, porque essas raposinhas, a lógica é que elas minam lá de baixo, elas começam, até por causa da altura, elas começam a morder esse caule fino ainda, e elas começam a morder de modo que ela vai matar futuramente o fruto. Qual que é a intenção disso? O que a murmuração me faz perder? E me ensina aí o que é a murmuração. Murmuração, querido, é uma queixa que nós temos. E muitas vezes é uma queixa em voz baixa. Porque queixa em voz alta às vezes dá vergonha. Quem já foi envergonhado alguma vez por falar com um volume um pouquinho maior e outra pessoa percebeu e você foi repreendido publicamente, você falou, misericórdia, eu nunca mais faço isso. Aí você talvez pensa, a próxima vez que eu fizer, eu vou fazer baixinho. É aquela murmurada para trás, assim. É aquela rosnada lateral. Sabe? Às vezes pode acontecer em casa. Coisas de casa. Seu cônjuge fala, amor! Aí você está fazendo alguma coisa que está gerando muito prazer em você. Tipo, nada assim. Então, seu amor fala, amor! Sua resposta qual é? Sim, benzinho. Né? Não, às vezes é aquela rosnada lateral. Não para que ela ouça. Ela fala, amor, bem, tesouro, paixão, vida. Aquelas expressões carinhosas, né? Tem outras mais interessantes também. E a resposta é, tem pessoas que ainda, ela não é nem com a raposinha, é a raposa mãe. Tem pessoas, que foi? Amor, vem cá. Por quê? Preciso de você aqui. Ah, bem agora. Não pode ser depois. Aí vem aquela lógica que vem desde a mais tenra idade, que é, só um pouquinho. Já vou. Amor, só um pouquinho. Ai, Deus de glória. Eu sei que você não passa isso, mas você já deve ter ouvido isso na televisão, visto na televisão acontecer. Acontece lá. E às vezes nesse processo tem pessoas que não ficam respondendo à distância, mas no caminho da chamada, entre a chamada, há um caminho, entre a chamada e a concretização, né? É como o sonho e a realização dele. Às vezes a pessoa, não me respeita, não pode fazer nada nessa casa, todo mundo me chama toda hora, que coisa. Não... Aquela rosnada, oi sim, pode falar. Mas antes do caminho, sabe o Muttley, aquela rosnação assim. Pastor, isso pode atrapalhar alguma coisa na minha vida? O que você acha? Você acha que atrapalha? Você acha que a Bíblia tem razão? Existem algumas brigas que acontecem. Às vezes a gente está vendo, sei lá, no banco, algum outro lugar. E é interessante isso, né? É interessante. As pessoas, elas nem percebem que elas estão rosnando. Já viu gente que está rosnando e nem percebe que está rosnando? É intrigante esse negócio. Esses dias eu estava onde? Eu estava em Sumaré, em função da conferência, fui lá comprar um negócio, precisava, porque fui chamado para comprar, precisava de ajudar num quarto lá, era um ventilador para um povo que veio de muito distante, ok. Fui lá comprar, uma loja tal, aí era sábado, a loja lotada, aí tinha a caixa 1, 2 e 3, 4 e 5. Mas só tinha um caixa funcionando e eu vi que tinha 1, 2, 3, 4, 5 pessoas no crediário.
Aí eu estava na fila por algum tempo, eu estava com uma certa pressa, e eu perguntei para a moça assim, perguntei, moça, só tem um caixa mesmo? Ela falou assim, sim! Não está vendo? Parece que é burro. Ela não viu que eu percebi. A mulher de trás ficou possessa. Ô, mal educada! Falei, calma, não, é normal, fica tranquila. Falei, meu Deus, vou promover um barraco aqui agora. A mulher tomou as minhas dores. Aí a de trás começou. E para poder comentar. Desde quando? Parece que ele está roubando. Aqui, a gente está na fila para poder fazer o pagamento. Que coisa absurda. Começou. E ela lá também começou. E ficou uma rosnação. Falei, Jesus da glória. Pai, só me livra dessa. Porque eu não posso nem apartar a briga se acontecer. Porque eu estou atrasadíssimo. Eu fiquei mal de ter perguntado. Era para ter ficado ali. Espera, fica de boa. Eu fui fazer uma pergunta infeliz. Porque na minha cabeça tem 5 caixas. Por que no sábado, dia mais? Mas poderia me conter, né? Quase que eu provoquei um terrorismo ali. A mulher de trás ficou possessa, falando com o filho dela. Essa mulher mal amada, deve ser mal amada. Jesus, já foi no íntimo da outra pessoa. Deus de glória. Ela deve ter os motivos dela. Mas o mais interessante é que não só ela tinha os motivos dela, acho que as 5 tinham os motivos dela, porque todos ficaram falando da nossa realidade ali, na fila. E demorou, até que uma lá de outro setor veio, e acho que percebeu, porque as 5 não estavam dispostas a atender. Detalhe, tinha uma pessoa no crediário, tá? Deve ser uma compra muito grande, sei lá. Aí veio outra de outro lugar e entrou no outro caixa para poder atender. Um exemplo, as pessoas, às vezes elas murmuram sem perceber. Às vezes nós estamos conversando com alguém. E às vezes nós estamos conversando, por exemplo, às vezes como um casal. Um exemplo, eu, minha esposa e um casal. E aí chega em alguns temas, e um está falando, e o outro está falando, é tão forte aquilo que ele fala baixinho, mas ele está falando, ele está dando para ouvir. É um tema que está acontecendo, um está se expressando, está conduzindo, e o outro está lá. Mas eu já falei para ele também. Sempre a mesma coisa. Não, eu não aguento mais. Aguento mais. Terrível isso. É mais forte que a pessoa. Sabe aquilo que a Bíblia fala? Que a boca fala o quê? Aquilo que está cheio o coração. Nossa boca, ela vaza para o lado de fora. Ela joga para fora aquilo que está cheio do nosso coração. Essa passagem aqui, ela deixa muito claro que essa queixa, mesmo que às vezes seja de forma baixa, como um lamento, ela é prejudicial. Às vezes a gente pode falar que, não, mas eu tive uma educação muito rígida. Não, eu sou uma pessoa que não sou como as outras, que são induzidas, não sou cabresto de ninguém, eu não sou Maria vai com as outras, eu tenho um raciocínio muito forte, eu tenho um espírito crítico muito exacerbado. Pois é. Às vezes justamente esse espírito crítico exacerbado, ele é extremamente prejudicial para que os sonhos se tornem concretos. Porque nesse caminho entre a flor e o fruto, às vezes a pessoa acaba perdendo a bênção. Porque ela não percebe que essa raposinha chamada murmuração, ela é ativada. Não apenas uma, 2, 3, mas várias dessas raposinhas, chamada murmuração, justamente por esse espírito crítico forte, acabam matando essa vinha. Meu Deus, pastor, agora eu entendi. Espírito crítico não é uma coisa importante? Para muita coisa é. E para as coisas de Deus? Não. Eu achava que era uma coisa muito importante ter. A lógica bíblica fala que quando Deus fala algo, Ele espera que nós possamos acreditar nele, crer naquilo que Ele falou, confiar naquilo que Ele disse. Mesmo contra todas as evidências e circunstâncias, Deus nos chama a confiar naquilo que Ele falou. Todos aqueles que foram extremamente de espírito crítico para com o Senhor saíram de mãos vazias. Todos eles. Então Deus nos ensina através dessa palavra que isso, na verdade, essa murmuração, ela expressa algo do nosso coração. Que é o que, pastor? Na verdade, a murmuração, ela expressa a nossa ingratidão. A murmuração está muito ligada com a ingratidão. Pastor, você está querendo dizer que a murmuração é como palavras de morte? Sim.
Vida e morte estão no poder da língua. Murmuração é morte. Murmuração é morte. A Bíblia deixa isso muito claro. A murmuração, ela é um instrumento legal para que o inimigo age em nossa vida. Nós estamos dando para ele como que um cheque assinado em branco para que ele possa colocar o valor daquilo que ele quer arrancar de nós. Você gravou isso? Isso foi forte. É importante você olhar com atenção para isso que eu acabei de falar. A murmuração é como um cheque assinado pela nossa mão, autorizando Satanás a colocar o valor daquilo que ele pode arrancar de nós. Está comigo, sim ou não? Glória a Deus. Não permita que ele arranque nada da sua vida. Não assine esse cheque. Como que eu não assino esse cheque, pastor, em branco? Não murmurando. Não murmura. Morda a língua se necessário for, mas não murmura. Pastor, vale isso? Vale. Se é tão difícil para você, dá aquela mordida boa. Não vou murmurar. Pastor, não posso ser mais espiritual? Pode. Se você quer ser mais espiritual, fala assim: Senhor, coloca um anjo ao lado da minha boca que me impeça de murmurar. Se você não for tão espiritual, fala assim: pastor, eu posso orar para Deus falar isso? Sim. Quando eu for murmurar, faz que dê uma mordida na língua. Ai, mordi a língua. Acho que não era para falar o que ia falar. Aleluia. Só para os mais espirituais. Já te aconteceu isso? Comigo já. Já. Eu ia falar um trem que não era para falar. Não sei porquê. Parece que alguma coisa complicou aqui. Deu quase que um estalo aqui, ó. Ganha ali atrás. Pastor, isso é de Deus, é? É muito de Deus. É mais fácil dar uma mordida na língua do que com língua e tudo para o inferno. Se tiver que arrancar um pedaço dela, é mais fácil você entrar falando um pouco errado assim, mas vai para o céu. Por que eu estou falando errado? Porque eu perdi um pedaço da língua. Glória a Deus. Não é o que a Bíblia fala? Adianta até com a língua. Tem gente que tem uma língua boa, bonita, sarada, forte, grande, né? Adianta. Se isso rouba, e pode roubar até a eternidade com Deus, na vida de muitos. Pastor, pode? Sim. A mesma língua que confessa o Senhor Jesus pode amaldiçoar essa caminhada com o Senhor. É a mesma língua que pode pecar contra a obra do Espírito Santo. É a mesma língua que é usada para apostatar da fé. Então isso é muito forte. Isso é muito poderoso e você precisa olhar com máxima atenção para isso. Por quê? Porque a murmuração, ela tem uma raiz, e essa raiz é ingratidão. Quando você olha para o povo de Israel, você vai perceber, isso não é uma brincadeira, tá? Isso não é números exagerados, isso é realidade. Uma grande parte do povo de Israel, que saiu do Egito, não entrou na terra da promessa por um pecado muito específico chamado murmuração. Grave isso para você olhar com atenção, para você não achar que isso é coisa de somenos, isso é coisa pequena, isso é coisa rasteira, é coisa baixa. Não, isso é coisa de raposinha. Raposinha que ataca a vinha e tira tudo aquilo que Deus colocou na sua história. Pasmem, tem gente que está para perder um casamento porque tem uma língua atrevida demais, uma língua felina demais, uma língua murmuradora demais. Tem gente que ainda vai perder o emprego. Eu não sou o profeta do caos não, mas está no rumo de perder o emprego porque não é grato pelo emprego que Deus deu e fala bobagem demais, fala besteira demais. Tem gente que está perdendo discípulos ou discipulador ou coisas de Deus porque fala bobagem demais, murmura demais, fala muita porcaria. Pastor, não é para falar? Não é, querido. Se não é para falar alguma coisa que preste, então fica quieto. É melhor. Minha avó já falava um trem desse. Como é que é? Como é que ela falava mesmo? Eu até me esqueci agora. Como é que ela falava assim? Boca fechada não entra mosquito. Obrigado. Você conhece esse provérbio? Esse não é chinês não, é bem brasileiro esse aí, né? Às vezes é a melhor coisa para se fazer. Principalmente quando a gente é tentado a falar uma coisa que não tem nada de importância. Então, entenda, o Senhor, Ele quer nos dar uma arma para que a gente possa caçar essa raposinha, impedi-la de entrar na nossa vida e impedi-la dela minar toda a nossa história. Me explica, pastor, o antídoto, me explica a solução. Eu digo para você, atentamente, a arma que Deus te dá se chama profetizar. Amém, querido?
profetize. Pastor, mas eu não sou profeta. Não. Eu não estou falando de ministério profético. Eu não estou falando de um ministério para o corpo de Cristo que se chama os profetas de Deus. Não. Eu não estou falando daqueles que têm um ministério específico em Deus para abençoar toda a igreja do Senhor Jesus. Não. Eu estou falando daquele que tem a possibilidade de abençoar a sua própria vida, a sua própria história. A sua. Você pode ser o agente da sua própria destruição ao usar a sua língua contra o sonho de Deus, contra o projeto de Deus, contra aquilo que Deus está falando para você. Então, como que eu venço isso? Preste atenção, muito importante. Toda vitória que nós precisamos ter contra o diabo, o mundo e a carne, ela se manifesta na medida que nós atuamos no espírito contrário. Grave isso. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Eles militam um contra o outro, ok? Eu preciso identificar a carne e não me utilizar de algum argumento, alguma estratégia carnal para vencê-la, porque eu não vou conseguir vencê-la desse modo. Eu preciso de um espírito completamente oposto e contrário àquilo que ela está para manifestar. Completamente contrário. Está comigo ainda, sim ou não? Pastor, como é que funciona esse negócio? Não é tão complexo se você andar no espírito. Não é tão difícil assim quanto possa parecer. À medida que você percebe, você tem que, ao perceber esse espírito, ir no espírito completamente contrário. Qual que é o espírito da murmuração? Eu falei, vamos ver se você está atento. O espírito da murmuração, a raiz dele é ingratidão. Obrigado, João. Se o espírito da murmuração, ele se alimenta por meio da ingratidão, o que eu preciso expressar? Gratidão. Ah, pastor, mas isso parece uma coisa assim muito forçada. Isso parece uma coisa assim, é forçar a barra, pastor. É fórceps desse negócio. Querido, você acha que vencer a carne é coisa assim de carne, querida, por favor, vá para o lado. Não. A carne você vence ela com o espírito contrário. Está comigo ainda, sim ou não? Então você vai murmurar. E você, no espírito contrário da ingratidão, é gratidão. Aleluia. Dá algum exemplo aí. Eu poderia dar vários. Vários. Vou dar exemplos mais práticos. Esse carro, aí eu venho aquele negócio. Esse carro é uma porcaria. Esse carro não presta. Essa desgraça desse carro. Essa jossa desse carro. Essa imundícia desse carro. Então você lembrou do pastor Wesley, falou assim, é o espírito contrário, é o espírito contrário, é o espírito contrário. Qual que é o espírito contrário? Foi Deus que me deu esse carro. Ele pode ser velho, mas ele está pago. Glória a Deus, aleluia. É bênção, não estou escravo de financiamento. Foi Deus quem me deu. Está conseguindo entender? É o espírito contrário. Ah, mas ele é feio. Mas ele está andando, glória a Deus. Aleluia. Está comigo, né? Pastor, isso serve para tudo. Tudo. Ah, mas esse trabalho é um inferno. Eu não aguento mais tanta injustiça. Esse trabalho é do demônio. Sei que você não fala isso, mas pessoas lá fora falam essas coisas. Então você lembrou, o pastor Wesley falou que é o espírito contrário, é o espírito contrário. Deus é bom comigo. Tem um monte de gente, acho que uns 11% da população brasileira está desempregada e podendo estar empregada. Eu estou empregado, glória a Deus, aleluia. Foi Deus que abriu essa porta, eu vou manter, eu vou ser fiel no pouco que eu estou fazendo, porque Deus vai me colocar sobre o muito. Eu vou honrar o meu patrão, vou fazer o meu melhor e Deus vai me abençoar muito em nome de Jesus. Pastor, isso é espírito contrário. Está conseguindo entender? Se o espírito é de guerra, eu manifesto o espírito de paz.
Se o espírito é de algazarra, bagunça, confusão, eu sou de longanimidade, de paciência. Eu preciso identificar o espírito que está agindo e manifestar exatamente o oposto. É o antídoto. Mas da onde eu me baseio? Na palavra do Senhor, no sonho que Deus colocou. Por quê? Porque hoje eu estou em flor, mas amanhã eu vou estar com fruto. Hoje é só flor, mas a flor anuncia o quê? Ela anuncia o fruto. Se eu desprezo a flor, a raposinha vem e fala, essa flor não vale nada mesmo, deixa eu comer ela, deixa eu matar, deixa eu pegar bem embaixo desse caule aqui, ó. Aí fala, é verdade, pode matar, não presta mesmo, nem queria esse negócio mesmo, porcaria, que não presta pra nada, não dá nem uva, estou te esperando faz um ano esse negócio, pastor, esse negócio é sério mesmo, hein? É sério. A pessoa está casada. Ai, Jesus. Pastor, precisa entrar nesse assunto, pastor? Tem necessidade? Parece que sim. Eu não aguento mais esse casamento. Todo dia a mesma coisa. Eu não aguento mais essa casa. Eu não aguento mais isso. Essa injustiça. Esse meu cônjuge que não me valoriza. Não me ama. Não me respeita. Onde foi parar? Ai, Jesus, o que eu ia fazer mesmo que o pastor Wesley falou? Tem que ser o espírito contrário. É o espírito contrário. Aí nessa hora, lá na igreja Fonte Vida, no começo do culto, o pastor perguntou assim, quem quer casar? E um monte de pessoas falaram, eu quero, e eu estou casado, glória a Deus, aleluia. Deus já me deu, eu estou colocando fora, então eu não vou colocar fora, eu vou honrar. Porque existe uma bênção naquilo que eu reconheço. Se eu não reconheço, eu perco. Se eu reconheço, aquilo se transforma e se torna ainda melhor. Chama-se lei do reconhecimento. Tudo que eu não reconheço, vou perder. Então vou começar a reconhecer. Pastor, mas é difícil, pastor. Você não está na minha pele. Você não está na minha pele, pastor. Sua esposa é legal. A minha? Só Deus sabe o que eu passo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você estava amarrado quando você casou? Estava com camisa de força. Tinha um policial atrás de você com a arma e falou assim, ó, vai casar. Vai casar. Vai. Aí você olhou para trás, precisa, vai casar. Aconteceu isso com você? Não, não aconteceu com você. Se acontecer, conversa que a gente vai conversar com Deus e vamos ver o que Deus pode fazer nessa história, se acontecer isso. Mas eu acho que ninguém casou amarrado. Ninguém casou nesse clima de tensão terrorista. Acho que não. Pastor, o que está precisando acontecer? Eu preciso reconhecer o que Deus me deu. Lei do reconhecimento. Aquilo que eu não reconheço, eu perco. Grava isso, anota no papel, coloca no celular, joga na testa, na mão. Faça que nem um filactério, coloca que nem os judeus. Bota na testa e bota no braço para não se esquecer jamais. Tudo que você não reconhecer na sua vida, você vai perder. Se você não quer perder, ainda quer melhorar o que você tem, reconheça. Deus manda dizer para você que se você continuar nessa murmuração, você vai perder até o que você não tem. Deus de glória, isso é forte, hein? Agora me tornou meio confuso, a Bíblia fala isso. Perder até o que não tem, meu Deus, isso é um nível mais forte ainda do que o Senhor está falando. É verdade. Mas a gente tem que olhar com mais carinho para essa palavra. Primeira coisa é você perceber. É primavera. Isso é um bom sinal. Primavera chegou. Glória a Deus. Espiritualmente a sua primavera também chegou. A sua vinha está em flores.
Deixa eu perguntar para você. Você crê que vai virar fruto isso tudo? Então creia e profetize em cima disso com o espírito contrário daquele que está tentando te empurrar para longe das promessas de Deus. Amém, querido? Deus é bom demais. Eu acho que essa mensagem vai dar umas 5 mensagens. Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque é só a primeira raposa. Imagina quantas tem. Então não perca o próximo capítulo. Aleluia. É quase uma série de televisão. Você não gosta de Netflix? Essa é apenas o protótipo, aquele inicial, sabe? Gostou? Foi bom para você? Então não perca, essa temporada é boa. Essa temporada é boa. Essa foi aquela que a gente insere só para testar o público. Gostou? Aí veio o capítulo 2, episódio 2, 3 e 4. Eu sinceramente não sei quantos episódios vai acontecer. Eu achava que eram 3, mas ficou na primeira raposinha. Deus é bom. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, que nem diz o pastor Luciano Subirá? Aleluia.